Isso. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Você colocar de pé em nome de Jesus. Isso. Mais um pouco da glória de Deus. Hoje é quarta-feira. Nós buscamos pela nossa família, pela nossa casa. Tenho a certeza que o Senhor está alcançando cada um deles. Amém? Então feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa noite, Deus. Para verdadeiramente, Jesus, colocar a nossa família aos seus pés, Senhor. Para colocar a nossa casa, Jesus, diante do Senhor, Pai. Quantos necessitam, quantos precisam de Ti, Jesus. Quantos estão distantes do Senhor, Pai. Quantos precisam, meu Pai, de uma resposta. Precisa de um milagre. Precisa de uma cura no seu corpo, na sua alma, na sua mente, Senhor. Quantos dos nossos necessitam da Tua salvação. Necessitam, meu Pai, da Tua presença. Necessita, meu Pai, liberar o perdão, Deus. Quantos dos nossos precisam do Senhor, ó Deus. Então pedimos e colocamos diante do Senhor cada um deles. A nossa família é Tua, Pai. A nossa casa é Tua, Jesus. O Senhor quem fez. O Senhor quem fez a nossa família, Pai. O Senhor quem a nomeou, Pai. O Senhor quem chamou, ó Deus. Então colocamos diante do Seu altar nessa noite, pedindo ao Senhor, socorra-nos, Senhor. Socorra a nossa casa, socorra a nossa família, Senhor, Tu podes fazer. Senhor, Tu podes realizar, Deus. Então inicie, comece conosco, Pai. Uma transformação completa do nosso interior, da nossa alma, da nossa mente, Deus. Nós pedimos, ajuda-nos, ó Deus, ser o sal da terra. Ajuda-nos, Senhor, ser a luz, meu Pai. Ajuda-nos, meu Pai, a levar a salvação, a Tua palavra. Nos dê estratégia, meu Pai, para que o Senhor possa alcançar cada um deles. Pois para Ti, meu Pai, não há nada que seja impedido. Não há nada que seja, meu Pai, difícil demais para Ti, ó Deus. Então começa quebrantando os nossos corações, Pai. Começa, meu Pai, hoje uma obra em nosso interior, na nossa mente, para que possamos entender o Teu propósito, para que possamos entender, meu Pai, e saber o que o Senhor deseja, o que o Senhor quer para nossa casa, o que o Senhor tem para nossa família. Oh Deus, eu posso declarar, eu posso crer que é algo grande. Eu posso crer, meu Pai, que é algo especial que vem do Teu coração, Pai, para nós. Por isso, em oração, a Tua igreja está, Jesus. Por isso, em oração, nós entregamos a nossa casa diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Porque nós cremos no poder que há na oração, Jesus. Quantos, meu Pai, na antiguidade, meu Pai, e ainda hoje vencem através da oração. Vence, meu Pai, através de um momento contigo. Vence, meu Pai, e recebe um milagre, meu Pai, através de uma oração, de uma confessão diante do Senhor, diante de uma petição diante do Senhor, Pai. E o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, para sempre. És o mesmo, Jesus. Oh, entregamos diante do Senhor. Entregamos diante do Senhor a nossa vida, pois nós cremos no poder que há na oração. Declara Ele. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Sim, eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Declare isso. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus.
pois eu creio no poder da oração. Sim, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Declare: vou levar meus problemas a Deus. Entregue tudo, entregar meus problemas a Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva do altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas a Deus. Só Ele. Entregar meus problemas a Deus. Aleluia. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio sim, eu creio no poder da oração. Então comece a abençoar a sua família em nome de Jesus. Comece a abençoar a sua casa nessa noite. Comece a abençoar a sua família nessa noite, crendo no poder que há em uma oração, crendo no poder que há quando você confessa com seus lábios, quando você está diante do Senhor Jesus, abrindo o teu coração para Ele e entregando somente a Ele os problemas, entregando somente a Ele aquilo que é impossível, aquela causa que é impossível para você, para os seus olhos, para a sua mente. Entregue ao Senhor nessa noite. Entregue uma pessoa da sua família ao Senhor nessa noite. Entregue aquele que precisa do Senhor nessa noite. Entregue a sua casa e creia no poder da oração, porque nós cremos sim, Jesus. Nós cremos sim, meu Pai, que há poder quando nós abrimos os nossos lábios. Há poder sim, Jesus. O Senhor está em nós. O Senhor é por nós, Deus. O Senhor é por nós, Jesus. E quem pode impedir o Senhor? E quem pode impedir o teu braço forte, Jesus? Não há ninguém. Não há ninguém, Jesus. Então alcance-os. Alcance-os, Senhor Jesus, pois o Senhor é poderoso para fazer abundantemente mais daquilo que pedimos ou daquilo que nós pensamos, imaginamos. Senhor, Tu podes, Jesus. Se Tu queres, Pai, o Senhor pode.
O Senhor pode todas as coisas, Jesus. O Senhor pode todas as coisas, Jesus. Então realize, porque nós cremos nesse Deus que é poderoso. Nós cremos nesse Deus que é poderoso, que é grandioso e que realiza em nós, que realiza em nosso lar, que realiza na nossa casa. Assim como o Senhor nos alcançou, meu Pai, o Senhor nos alcance nessa noite, Pai. Oh, nós cremos no Teu poder, Jesus. Cante, adore ao Senhor nessa noite. E cante, poderoso Deus. Ele é poderoso para fazer. Aleluia, aleluia. Ele é poderoso. Declare, poderoso Deus. Aleluia, cante ao Senhor nessa noite. Poderoso Deus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, declare isso a Ele. Seja o louvor ao que está sentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Seja o louvor, seja a honra, seja a honra a Ele, seja a glória, seja a Ele, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória. Isso dê a Ele nessa noite. Seja o domínio, seja o domínio pelos séculos, os séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, a Ele, poderoso Deus. Isso declara ao Senhor. Minha alma anseia por ti.
Seja honra, seja glória, seja glória, seja o domínio, seja o domínio, pelos séculos, os séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Pai, é o que nós queremos, ver o Senhor como um Deus poderoso, um Deus que tem poder para todos e para todos. Todos os problemas, todas as pessoas, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje, o será para sempre. E a sua grandeza só não é vista por aqueles que não dão crédito ao Senhor, aqueles que acham que existem outras coisas mais importantes, ou algo que possa substituir o Senhor. Mas Tu és soberano, e sobre toda soberania o Senhor sempre estará. Pois assim dizia já o apóstolo Paulo: a quem seja o poder, o reino para sempre. E assim, Deus, nós cremos, assim nós entendemos, assim compreenderemos a cada dia, a cada instante o Seu agir. A partir do momento que o Senhor encher as nossas almas, encher o nosso coração, os nossos pensamentos, nossas atitudes, com a Sua bendita presença, com a Sua glória, com a Sua graça. Ensina-nos, ó Deus, a fazer a obra. Ensina-nos, ó Deus, a estar certo daquilo que o Senhor coloca para cada um de nós. Ensina-nos, ó Deus, a simplesmente fazer tudo quanto o Senhor determina. E assim veremos este Deus poderoso, esse Deus que tem poder, esse Deus que tem capacidade, que tem habilidade, esse Deus que faz e que realiza tudo quanto diz em Sua palavra. Assim cremos, ó Pai, assim seja nosso viver, nosso agir, todos os dias, para a Tua glória, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para Ele uma linda e forte salva de palmas. Muito bem, graças a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Boa noite a todos. Graças a Deus, né? Hoje, quarta-feira, é dia de tratarmos da nossa família, ter consciência de que a salvação deles também precisa da nossa participação. É só estarmos verdadeiramente atentos do que está escrito, que operando o Senhor, quem impedirá? Essa é a regra pelo qual nós precisamos estar sempre ali trabalhando. Mas a realidade é que no anterior desse versículo, na parte principal, a parte anterior desse versículo, é escrito uma coisa que muitos de nós esquecemos. Isaías 43, se você trouxe a sua Bíblia. Isaías 43. É um livro que fala, Isaías é considerado o profeta messiânico, né? Então ele fala muito do Messias e ele traz assim informações que realmente são preciosíssimas. E ele vai falando sobre algumas delas que nós precisamos ter. Isaías 43, do capítulo. O versículo é o 10. Tem uma coisa ligada aqui, não tem? Uma chiadeira terrível. Ele diz aqui, ó, Isaías 43, versículo 10: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Aqui ele está dizendo então sobre a exclusividade dele e a possibilidade, a capacidade que ele tem de só ele ser Deus.
Só o Senhor é Deus. Esse inclusive é o nome do Elias, o grande profeta que foi usado por Deus. Ele era um morador de Tisbita, diz a Bíblia, e aí ele tornou-se então um homem de destaque na Bíblia, o grande profeta conhecido como profeta Elias. A Bíblia não diz que ele era profeta antes, mas diz que ele era um morador de Tisbita. E ele então, o Tisbita no caso, que era o lugar da onde ele veio, e ali ele foi usado por Deus tremendamente. Se você ler a história, você vai ver que naquela ocasião o povo cocheava entre dois pensamentos. O povo cocheava entre Deus continuar sendo o único e verdadeiro Deus, ou se Baal também era Deus. Por quê? Porque a Jezabel é aquele espírito que atua também no dia de hoje. Tem muita gente que fica preocupada, não que seja uma coisa permitida, não que seja uma coisa aceita por Deus, a questão da prostituição no aspecto sexual, ou adultério no aspecto sexual, é extremamente maligno, destruidor, mas ali a Bíblia traz a informação falando sobre a característica de que aquele povo estava em prostituição espiritual, ou seja, eles deixaram de crer no Deus único e verdadeiro, o Deus de Israel, e passaram a crer num outro Deus, passaram a crer num Deus de que possivelmente era real. A Jezabel é considerada como uma prostituta da Bíblia, é considerada como alguém que tem um poder de sedução, mas ali não está falando só na questão sedução, questão sexo, mas sedução é aquela pessoa que consegue persuadir e levar o outro até fazer uma besteira de tão boa lábia que ele tem. Então a Jezabel, nos dias de hoje, representa aquela pessoa que quer tirar a glória da existência de um só Deus, de um só Senhor, de um só Deus, Criador dos céus e da terra. Nada foi feito senão por Ele, diz lá em João capítulo 1, e no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esta é a característica, e vai continuar sendo, ou seja, o Verbo vai continuar sendo Deus, e Deus vai continuar operando através da sua palavra. Essa é a regra básica, é a essência. Então ele diz que antes dele não houve Deus, ele não criou um outro antes dele, e depois dele também não haveria outro Deus. O apóstolo Paulo não estava propriamente contrariando a Bíblia, mas ele traz uma informação em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele diz que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, a fim de que não se resplandeça a luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo, que é a imagem de Deus. Então veja que ele fala lá Deus, mas se você ler, você vai ver que está em letra minúscula, que são aqueles a quem os homens, eles titulam como Deus, eles titulam como verdadeiro Deus. E aí é justamente a hora que você tem a graça do Espírito Santo. Nós estamos falando esse mês, voltando a mensagem para o título Consolação. É a importância que o Espírito Santo faz, porque Ele é o outro Consolador. Ele é aquele que veio para nos consolar, para estar conosco. E disse Jesus em João 14,16, em que quando Ele viesse, Ele ficaria conosco para sempre. Ele não pode abandonar a sua missão. Por isso aquele que foi batizado com o Espírito Santo, ele foi nascido do Espírito, batizado, ele tem que valorizar, ele tem que dar o devido valor. Ele começa então a produzir os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, e ele consequentemente também passa a ter esse auxílio direto do próprio Deus. Se Jesus falou outro consolador, então ele próprio foi um consolador. Mas como é que Jesus consolava? Ele consolava não só dando a palavra, mas fazia um milagre na vida das pessoas. Alguns casos foi um milagre de cura, alguns casos foi uma libertação, alguns casos foi uma palavra que impactou a pessoa, que mudou a vida da pessoa. Então Jesus estava sempre ali na posição de consolador. Esse Deus aqui que ele fala, ele tem uma outra característica, versículo 11, eu sou o Senhor. Veja que está duas vezes a palavra eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Não há salvação fora dele.
Ele é o único Salvador e vai continuar sendo. Então, fora de Deus nós não temos salvação. Não há, para nós cristãos, não há solução de problema, não há resolução de problemas. Ele está sempre à frente de tudo. Então veja que ele tem essa característica de salvação. Aí ele continua dizendo: eu anunciei e eu salvei, eu o fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Então vou explicar isso aqui para você entender de forma mais clara. Ele começa dizendo o seguinte: eu anunciei, eu o salvei e eu o fiz ouvir. Essa é a maneira pela qual Deus faz a obra. Primeiro, ele anuncia, como ele diz aqui. O anunciar é aquele estalo. Eu estava agora ouvindo um depoimento de um cidadão em que ele estava prestes a se suicidar. Mas ele não falou para ninguém, ninguém sabia. Só que com o passar do tempo as coisas ficaram difíceis para ele, ele passou muita luta, muita batalha. E no meio da caminhada, e ele era um cristão, no meio da caminhada, já era no caso, né? No meio da caminhada ele se perdeu. E ele passou a achar que de repente Deus não amava mais como ele achava que amava. A depressão foi tomando conta, e ele chegou a ser internado. Ele estava numa clínica lá e tal, e aí de repente ele tomou uma decisão: chega, não dá mais, esse Deus que eu sirvo não me ajuda, não está nem aí para mim, eu vou então dar um fim nisso tudo. E aí ele foi, sentou num lugar, começou a fazer um desabafo em relação a Deus. Deus, o senhor pisou na bola, o senhor pode até ter muitas coisas para mim ainda para frente, mas eu não mereço, eu pisei na bola, acabou, eu vou parar por aqui. E dentro da mochila tinha uma corda. O interessante é o que ele fala sobre como Deus o salvou. Ele falando com Deus ali e tal, e aí bem próximo, numa certa distância onde ele estava, tinha uma pessoa. E aliás, na hora essa pessoa chegou e começou a conversar com ele: tudo bem com você? E começou a puxar assunto e tal. E ele então ficou meio assim sem entender, mas depois percebeu que foi salvação da parte de Deus. Agora veja o outro lado da moeda: o que é ser consolado pelo Espírito e o que é fazer parte dessa obra que Deus fez. Só Ele é Deus, não há outro além dele. E se eu realmente acreditar nisso, não que eu vá anular, eu vou tirar a existência de Satanás, não que eu vá propriamente agora dizer: não, o diabo não existe, ele é um ser mitológico, como alguém já disse, é apenas uma ilusão, uma invenção. Não, ele é real, ele é tão real quanto Deus. Ele opera, ele faz desgraça na vida das pessoas, ele é terrível. Por outro lado, se eu tenho na minha concepção de que só o Senhor é Deus da minha vida, só o Senhor é Deus da minha família, só o Senhor é Deus dos meus negócios, eu estou com isso impossibilitando e fechando todas as portas para que Satanás possa operar. O detalhe é que infelizmente as pessoas se deixam muito levar pelo misticismo, pela carnalidade, e passam a ver demônio onde não existe, e passam a ver Deus aonde não existe. Então o interessante desse testemunho, não só o fato dele estar vivo, e olha que é uma pessoa conhecida, uma pessoa de sucesso, não era um Zé Ninguém não, uma pessoa já de fama. E ele então aí conta a história que essa moça chegou e tal, enfim, a causa dele estar vivo é porque Deus usou ela para salvá-lo. Depois de algum tempo ele soube o seguinte: primeiro, essa moça, ela era uma médica muito bem instruída, conhecia muito, sabia de muito, aliás é uma enfermeira, e ela então estava no seu plantão, no seu trabalho. Por isso que ser espiritual não é para todos. Você tem que, vamos dizer assim, participar ativamente da espiritualidade. Então ela estava no seu trabalho, ela estava no plantão, vestida de enfermeira, neste lugar onde ela trabalhava, e de repente veio assim uma voz no coração dela: desce agora em tal lugar, que era o lugar onde o jovem estava lá para se matar. E ela então na hora questionou: mas eu não posso, eu estou trabalhando e tal. Mas a voz era incisiva: vai. Ela então percebeu que o negócio era urgente. Mas aí Deus ainda deu uma outra orientação para ela: você vai e não vai vestida de enfermeira. Aí que a coisa ficou mais complicada.
E tem um outro detalhe aí. Qual o detalhe? Ela tinha uma chefe que perseguia ela, que estava doidinha para arrumar um motivo para mandá-la embora. E aí a situação ficou mais complicada, mas ela creu. Ela então simplesmente, ela parou o que estava fazendo, chamou uma amiga, falou: olha, por favor, cobra aqui o meu plantão, que eu preciso dar uma saída rápida. A amiga então aceitou de pronto. Ela então foi até no armário lá onde guarda as roupas, trocou de roupa, colocou uma roupa comum e foi até onde Deus mandou. E lá ela foi usada para salvar esse jovem de um suicídio. Agora veja o caso. Primeiro, ela tinha um risco a correr. Ela estava prestes a perder o emprego. A chefe já deixou bem claro que estava procurando um motivo para mandá-la embora. Ao mesmo tempo, ela estava no serviço. Ela tinha um compromisso. Ela estava ali, trabalhando. Mas ela entendeu. Quando a Bíblia diz que eu sou Deus desde o início, que eu faço as coisas, deixa claro aqui no versículo 12 o seguinte, ó: eu anunciei, eu o salvei e eu fiz ouvir. Se Deus é seu Senhor, Ele sabe anunciar o que vai acontecer, ou o que pode vir a acontecer. Ele pode salvar a pessoa daquela situação, e ao mesmo tempo, Ele sabe fazer a pessoa ouvir o que Ele diz. Eu não vou ler, vou só citar. Em João capítulo 10, versículo 4, diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. É direito de todo aquele que é ovelha, que faz parte do mundo espiritual, ouvir a voz. É direito dele. Mas como ele não tem a mente definida, que só o Senhor é Deus da vida dele, e que só Deus é o Senhor dele, aí que acontece? Ele ouve a mãe, ouve o pai, ouve a esposa, ouve o amigo, ouve o médico, e não consegue discernir. Ele não consegue compreender ali a hora de fazer. Veja, se essa pessoa fosse uma pessoa de mente dividida, ela diz: só pode ser o Satanás querendo me dar um chapéu. Já estou com a corda no pescoço. Ela é um ser humano como qualquer um de nós. Certamente tem responsabilidade, tem contas para pagar. Então, muitas das vezes a pessoa não torna-se espiritual e nem consegue ser, porque tudo quanto vem da parte do Espírito, inevitavelmente vai fazer você passar perigos, para que você cumpra e obedeça aquilo que Deus quer que você faça. Por isso muitos não conseguem. Por isso a igreja está cheia de gente, cheio da carnalidade e pouco espiritualidade. Por quê? Porque é algo que pode ferir a carne dele, é algo que pode lhe trazer algum prejuízo, é algo que pode lhe fazer parecer um bandido, parecer alguém desonesto. Essa moça, no mínimo, foi extremamente irresponsável. Para pensar, ela cuidava, sei lá quantos pacientes ela estava cuidando ali. Ela largou todos por um. Como assim? Será que aquele era mais especial? Será que ele era diferente? Ele era melhor do que os outros? Penso que não. Mas a urgência, a necessidade era dele. Os outros podiam até precisar dela, mas não tanto quanto ele. E ela conseguiu entender. Colocou o pescoço à risca, largou o emprego, largou o seu plantão na hora. Ela foi trocar de roupa, uma outra infração. O fato de ter deixado os pacientes dela já era motivo para ser mandada embora. Mas além disso, ela trocou de roupa e simplesmente desceu até um lago. Acho que era um lago que tinha lá, e tinha umas árvores lá. E ele estava sentado no banco fazendo a oração de despedida para se matar. A corda estava na mochila. E naquele momento ela chegou, se aproximou, começou a falar com ele, e foi a razão dele estar vivo hoje. É um cara de Deus, né? Usado por Deus, abençoa milhares de pessoas, centenas de pessoas são abençoadas por conta do ministério dele, como também por conta do testemunho que ele fala abertamente do que ele passou por esse período de depressão. Isso ajuda muitas outras pessoas a acreditarem que Deus continua sendo Deus. Agora, de quem é o galardão? Dessa enfermeira. O galardão que ele hoje leva para todas essas pessoas que são salvas pelo testemunho dele, blá blá blá, a cultura que ele tem, tudo quanto Deus usa ele para ir nos lugares abençoar vidas e vidas, o galardão, ela tem um pedaço,
E alguém já disse, deve ser grande esse pedaço. Essa é a situação. Deus, ele veio salvar o povo dele. Mas o povo, inclusive na própria Constituição nossa, diz que o país é soberano, uma nação e povo. Povo, até na língua, no dicionário, ele está dizendo povo, que quer dizer indivíduo. Você tem que ter essa característica. Você não pode ser Maria, vai com as outras. Todo mundo vai, eu vou junto. Não, não é assim. Não é dessa forma. Tudo tem seu tempo, tudo tem a sua maneira. Infelizmente, como eu já contei aqui, o caso de uma moça que na época já tinha 34 anos, mas parecia que tinha 20. Aliás, nem 20, parecia que tinha 15. Cabecinha menor, igual aquela nunca vi. Trouxe para perto, comecei a tratar, fiz oração, manifestou lá um demônio e tal. Enfim, começou um processo de libertação. Mas ela me contou um fato que eu já falei aqui algumas vezes. Na explosão do shopping de Osasco, Deus teve que arrumar um meio, né? Vamos dizer assim, usou a ferramenta que tinha para poder tirá-la do meio do desastre. Porque ela estava lá, olhou toda a praça de alimentação e cismou da mão que ela queria comer um cachorro quente. E era justamente o que não tinha nenhuma loja lá na praça de alimentação que vendesse especificamente cachorro quente. E ela era do tipo criançona, apesar dos 34 anos de idade. E bateu o pé, eu quero. A mãe já sabia que ela era do tipo chata que encheu o saco o resto do dia. E a tia também. E aí falou, vamos fazer o seguinte, vamos lá fora, já ela já come logo, deixa a gente em paz. E foi nessa que elas saíram e foram para o lado de fora. E quando estavam lá, quando o cara acabou de fazer o sanduíche, deu para ela, eu não lembro se ela chegou a dar a primeira mordida, ou ela deu uma mordida, houve-se então o barulho da explosão do shopping, bum, tudo por ar. E elas, e a mãe poderia ser, ela, a mãe e a tia poderia ser vítima. Agora veja a diferença. Uma enfermeira, certamente crente madura, crente que leva a Deus a sério, crente que sabe identificar o Deus que serve, crente que sabe que Deus não é destruidor, Ele é salvador. Tudo que Ele faz para nós é para nos salvar, não é para nos lascar, para não falar uma coisa mais pesada. Ele não faz nada para nos prejudicar, só para ajudar. Mas Deus tem sido pouco Deus na vida de muitos hoje, porque a espiritualidade está cada dia pior nesse aspecto, porque a pessoa entende, não, porque Deus me ama, então se Deus me ama, Ele não pode me submeter a uma situação que eu vá passar fome, que eu vá passar dificuldade. Se Deus me ama, Ele não vai me pôr numa situação, como eu já ouvi de vários casos, ô irmão, por que você não serve a Deus? Ah, pastor, porque lá em casa ninguém é crente, meu marido me critica muito que eu venho na igreja, e principalmente se eu me tornar uma obreira, porque aí eu vou ter que ficar mais tempo na igreja, ou vá mais dias na igreja, aí pronto, a bagunça está feita, e não é possível que Deus queira causar, palavras dela, não é possível que Deus queira causar problema na minha família. Deus é bom. Falei, então vamos ler a Bíblia, irmão. Aí abri lá no livro de Mateus capítulo 10, versículo 35, e será que dentro de uma casa haverá 5 pessoas, 2 contra 3 e 3 contra 2. E será que haverá sogra contra nora, nora contra sogra, filho contra pai, pai contra filho? Está lá. E aí no Lucas ele ainda declara, no Mateus ele ainda declara, aliás no Lucas, é Mateus e Lucas que ele fala, aquele que amar mais pai, mãe, filho, esposa, trabalho, blá blá blá, do que a mim, não é digno de mim. Então essa é a característica que muitas das vezes falta dentro de casa, porque a pessoa não consegue compreender, ela não consegue deixar o racional de lado e ir no irracional. É ilógico, a pessoa está trabalhando, é uma pessoa responsável, tinha outros pacientes para ela tomar conta, e vem uma voz e diz, larga tudo e vai até tal lugar. Como assim? Nos dias de hoje, na cabeça de muitos de nós, está amarrado esse Satanás, é o demônio, só pode. É o demônio já fazendo uma armadilha para me perder o emprego. Agora, quando a pessoa tem fixo um pensamento, só o Senhor é Deus da minha vida, só o Senhor é aquele que me guia, só o Senhor é aquele que me dirige, ele tem ele não tem nenhuma possibilidade de ser enganado por Satanás, a menos que o que ele fala ou o que ele faz
contraria, destoa do que está escrito na palavra. Aí ele pode sim ter sido enganado ali por um espírito mau. O apóstolo Pedro, João capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: não creais em todos os espíritos, mas provai, para ver se vem de Deus. E por que ele fala isso? Porque naquela época já tinham os anticristos, já tinham pessoas dizendo que Jesus não vem em carne, que Jesus não foi ser humano coisa alguma, que ele tinha só uma forma humana, mas era um ser espiritual. Então já estava ali o demônio querendo já entrar e desmerecer Jesus. No livro de João capítulo 3, 1 João 3 também fala que Jesus veio em carne para destruir as obras do diabo. E se você um dia tiver experiência de confrontar um demônio e ele falar qualquer que seja a coisa, e você então jogar isso na cara dele, que Jesus veio em forma humana ou em carne e o venceu, o bicho dá pulo dessa altura de ira e indignação. Por quê? Quando você fala isso, você está dizendo: assim como eu creio assim como eu sei que Jesus esteve aqui em carne e foi ele o capaz de vencer você, mesmo eu sendo também parte carne no sentido humano, mas eu tenho a unção. Cristo quer dizer ungido. Eu também sou ungido por Deus, eu tenho a graça do Espírito. Então você vai calar a sua boca, você vai pegar o que é seu e vai embora. Mas isso tem sido pouco nos dias atuais. Por quê? Deus não está conseguindo consolar muitos que poderiam estar vivos e morreram. Porque Deus está lá quase rouco, como alguém já disse, pedindo para a irmã do camarada, ou que seja a vizinha do camarada, parar de lavar a louça, dar 5 minutos de atenção para ir salvar uma vida. Ela diz: não posso porque eu tenho que ir na manicure, eu não posso porque hoje eu tenho um compromisso X, eu não posso porque tal hora eu tenho que fazer tal coisa, eu não posso porque eu tenho que dormir, que eu tenho que acordar cedo, e por aí afora. Em outras palavras, você está afastando a possibilidade dele ser Deus na sua vida. Aqui deixa bem claro que esse Deus anuncia, esse Deus salva e esse Deus faz ouvir. Você não consegue ouvir Deus, não? Você não consegue dar crédito ao que Ele diz? Muitos não conseguem mesmo, mas por quê? A sua autopreservação, a sua vamos dizer assim, autopreservação seria a palavra mais correta, é tão grande que nada que possa colocar Ele em risco, nada que possa fazer Ele possivelmente ser castigado ou sofrer algum castigo, ele se entrega para fazer. Ignora tudo, ignoram pessoas, ignora o próprio Deus, ignora o Espírito de Deus, ignora tudo, se o que ele tem que fazer lhe gera alguma dor, lhe gera alguma dificuldade, ele não quer nem saber. Essa é a situação. Essa situação que eu estou falando, ela é tão perigosa que hoje eu se encontro. Um dia eu estava conversando com um membro de uma outra igreja, ele foi já da Igreja da Graça muitos anos atrás, e hoje ficou só amizade, e ele estava numa outra igreja. Aí ele disse que um dia o pastor fez um comentário lá, e ele achou interessante, e aí ele foi, depois de alguns dias, falar com o pastor sobre o comentário, e a atitude pessoal do pastor foi totalmente contrária ao que ele tinha dito. E aí na hora ele falou para mim: pastor, na hora me veio uma imagem maligna, que aquele pastor é igual político, abraça, beija todo mundo, tira foto, sorri, pega o neném, come o pastel na feira e blá blá blá, mas no confronto, no sentido chegar junto, preciso de você pessoalmente, preciso da sua pessoa, preciso da sua ajuda, preciso da sua mão amiga, passa para depois, passa amanhã, porque tem mais o que fazer, tem isso, tem aquilo, outro e tal. E isso é uma realidade, não só em relação à questão pastor, mas a questão obreiro, questão membros da igreja. Mas a razão é essa: as pessoas deixaram de acreditar que Deus é único, alguns deixaram de crer que Ele é salvador, Ele não é atrapalhador, Ele é o que veio salvar. Alguns deixaram até de ouvir a voz dEle, parece até que deixaram de ser ovelha. É direito de toda ovelha ouvir a voz do seu pastor. É provado. Há algum tempo atrás eu li um livro, e nesse livro conta que, falando sobre ovelhas, e aí o camarada fala a experiência pessoal dele. Eu não lembro que ele foi, mas ele conta a experiência pessoal. Ele disse que ele estava em algum lugar, não me lembro também o país agora, de pronto eu não lembro, não sei se é Noruega, sei lá, num país aí. E aí, não, acho que ele é da Noruega e foi viajar para o Oriente. Enfim, ele foi um país aí que tem muito hábito de criação de ovelhas.
E aí ele chegou lá, estava conhecendo os lugares. Em dado momento ele decidiu ir até um determinado local, que era um local central, onde os pastores se reuniam num riacho, para as ovelhas tomarem a água. Então ele ficou observando, olhou de longe aquele rebanho bonito de ovelha, e o pastor na frente, e as ovelhinhas todas atrás dele. Aí o pastor parou numa certa distância, e as ovelhas todas foram para lá tomar água. Bom, até aí tudo bem, um fato normal. Quando ele ia virar as costas, ele olhou e viu um segundo rebanho. Aí pensou, falou, agora quero ver como é que vai ser, já tem um monte de ovelha lá. E aí ele fez questão de esperar. Aí veio o outro pastor, parou junto com o que já estava lá, começou a bater papo, e as ovelhas do segundo pastor também foram todos lá tomar água. Aí virou aquela bola de pelinhos. E assim aconteceu logo depois de um tempo, um terceiro rebanho. Falou, não, agora eu quero ver como é que vai ser isso. Tudo igual, ovelha, tudo misturado aí no meio da outra. E assim parou o terceiro pastor e ficou conversando com os outros. O rebanho foi para lá. Ficaram batendo um papo. Quando o primeiro pastor achou que estava na hora, ele deu uma voz de comando. Ele falou uma coisa, sabe Deus o quê? Ele falou algo, e quando ele começou a falar, começou aquele movimento, aquele rebuliço assim, e como alguém já disse, um monte de bolinha branca mexendo para lá e para cá, e aquele rebuliço, e o pastor falou e foi embora. Ficou esperando não, falou e começou a caminhar. E vem aquele montão de ovelhinha, todas, saíram todas lá do meio das outras, lá foram se desencilhando, foram embora. O camarada ficou impressionado, falou, mas como é que pode? E aí, ele é cristão, ele reporta isso num livro, falando sobre o que está em João capítulo 10, versículo 4. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Se você é crente, filho, é natural que você consiga ouvir a voz dele. Mas talvez você não esteja mais tão crente. E aí Deus quer anunciar algo que ele vai fazer para você, não consegue. Você está surdo, mudo e cego. Ao mesmo tempo, ele quer te salvar, e você acha que o que ele manda você fazer vai te prejudicar. Vai me queimar lá na empresa, vai me trazer um prejuízo. Essa enfermeira estava com a corda no pescoço, podia perder o emprego por uma situação dessa. Mas a intenção principal dela era ouvir e obedecer à voz do seu pastor. Essa é a regra. E assim é o caso. Eu não posso mandar na vida de seu ninguém. Há ocasiões em que a gente ora, Deus, é assim, assim, assado, e o Senhor faz a obra. Porque há casos, inclusive estava falando até uns dias atrás com alguns pastores, até com o pastor Almeida a gente estava conversando. Os dias de hoje está tão difícil lidar com essa situação, porque muitas são as pessoas em que você vai, apoia, dá a ela uma missão, faz, acontece e tal. Aí a pessoa não se entrega, não se prontifica para fazer a coisa, não vai adiante, e depois ainda diz, está vendo? É o pastor que estava na carne que me chamou para fazer a obra. O culpado é ele. Então hoje, a grande maioria dos pastores, já quando o cara vem falar, pastor, senti de fazer a obra. Então vai orar, vai jejuar. Em outras palavras, não quero me comprometer, porque lá na frente dá errado, e aí o culpado é o pastor. Eu tinha 15 dias de crente, me lembro como hoje, quando Deus falou comigo, e eu fui falar com o pastor Rogério Postigo. Ele, como um homem sábio, virou para mim e disse, irmãozinho, você está chegando agora. E eu fui porque ele falou que estava precisando levantar novos obreiros e tal, fazer a obra de Deus. E no dia que Deus me deu a graça de conhecê-lo, naquele dia, naquela oração, primeira oração que eu fiz como nova criatura, vamos dizer assim, já me foi falado ali, que eu tinha que servi-lo. Eu já sabia que eu tinha que servir a Deus. Só não sabia como, se ia ser como pastor, coisa assim, mas eu sabia que eu tinha que servir a Deus. Aí o pastor Rogério Postigo citou, olha pessoal, nós estamos fazendo aqui um grupo de candidatos a obreiros. E aí vai ser um curso, vai acontecer dia de domingo assim, assim, assado, e depois você ser levantado como obreiro. Eu tinha 15 dias, repito, 15 dias de igreja, e eu fui lá. Pastor, eu quero fazer a obra. Ele riu assim, simpaticamente. Irmão, bacana. Mas eu reparei que o irmãozinho chegou agora, né? E eu ainda fiz questão de falar, estou aí uns 15 dias, pastor. Falei, pois é. Mas veja bem, o irmãozinho nem conhece Jesus ainda. Nem sabe quem é Deus. Então faz o seguinte,
Dá mais um tempinho, né? Vai aprendendo mais, vai vindo aí e tal. Uma hora dessa, você, Deus querendo, você vem falar comigo. E assim foi. Aí eu esperei mais algum tempo, não lembro quanto, mas foram poucos dias. E aí eu lá de novo. E aí, pastor, já pode agora? E ele, mais uma vez, cortou, sabiamente. Eu sei que na terceira vez ele se deu por vencido, mas devia ter uns 45 dias aproximadamente, eu não tinha 2 meses de crente. E eu fui falar com ele, falou, tá bom, irmão, já que você quer. Então, aí fui participando do curso lá de obreiros. Depois ele foi e anunciou, foi a primeira vez que eu vi o missionário pertinho, assim, que eu quase caí duro lá. Eu só conhecia pela televisão. Olha, vamos ter um curso de português, língua portuguesa, que a irmã Regina, tal, que foi reitora lá do Mackenzie, conhece muito, PhD não sei no que, isso, aquilo, outro, livre docente, vai ensinar língua portuguesa. O pastor é importante saber falar, e o missionário pediu para abrir para obreiros, auxiliares, aqueles que querem ser obreiros, candidatos a obreiros, pastores, dia de sábado, tal hora. Ela falou, ele comentou durante a semana, no sábado está eu lá. Ainda não tinha roupa social, todo jeans e tal, fui barrado na porta, até por um pastor. Eu até brinquei com ele depois, falei, rapaz, se tivesse algum demônio, tinha saído naquela hora, só de olhar na sua cara. Ele lá todo marrudão-se na porta. Eu vim fazer o curso de português, hein? De onde você é? E olhando assim, de cima a baixo. Eu sou lá de Santa Amaro. Mas o que você é lá? Por enquanto eu sou membro, sou candidato a obreiro. E ele olhou para minha cara, não, aqui é só para obreiro, pastores e tal, não botou fé não. Aí eu olhei, nas entrelinhas vi um rapaz que era aqui de Santa Amaro. Eu gritei lá da porta, ô fulano, vem aqui. Aí ele me viu, foi lá. Eu queria entrar e fazer o curso, o pastor aqui falou que não dá, que é só para obreiro, então você avisa aí o pastor Rogério que eu não vou poder ficar. Aí o pastor perguntou para ele, você conhece ele? Conheço. Chegou lá em Santa Amaro, uma bênção, está lá com a gente lá, e tal, e tal. Ah é? Então você conhece? Pode liberar? Pode. Aí eu entrei. Daí eu lá, moscando na vida lá, nunca tinha chegado perto de muito assim, de pastores e tal. E ainda naquele dia, dei de cara com o missionário. E aí ele, bem menor de estatura do que eu, olhando assim, deu uma olhada, de cima a baixo, eu gelado. E aí só balançou a cabeça, saiu e passou. Aí tinha uns caras perto da gente, e esse rapaz que me pôs para dentro falou assim, rapaz, você viu o olhar do missionário te deu? Eu falei, vi. O que você percebeu? Percebi que ele viu algo em mim. Eu falei, exatamente, então fica firme, seja uma bênção e tal e tal. E assim é o caso, irmão. Agora, a pessoa anda numa carne tão grande, numa distância tão grande de Deus, que Deus não tem acesso. Eu fiquei maravilhado com o testemunho dessa enfermeira aí, poderia falar de muitos outros aqui que eu conheço, mas a essência dessa mensagem, Deus é salvador, Ele não atrapalha ninguém não, Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer destravar, Ele quer levar as pessoas a crescerem, a ir para frente. Agora veja, o galardão desse camarada, dessa irmã, imagina o galardão dessa enfermeira, pôs o emprego a risco, que já estava correndo risco, obedeceu a Deus conforme Deus mandou, foi lá, tirou a roupa, até porque esse lugar psiquiatra, às vezes a pessoa fica meio agitada quando é alguém da clínica, então Deus até falou, vai como um civil, vai como alguém que está aí moscando aí, não vai vestida de enfermeira não, então por isso que ela foi lá, trocou a roupa e foi usada por Deus para salvar a alma desse cidadão, que é um pastor hoje conhecidíssimo, viaja o mundo, faz e acontece, e eu tenho certeza que através deles Deus salva muitas almas. E assim é o caso também de quem ganhou o missionário Soares, de quem um dia fez lá alguma oração por alguém, orientou alguém em alguma coisa. É isso que Deus precisa dentro de casa também, irmão. No que se diz respeito a ouvir a voz de Deus, estou lendo um livro que chama-se Abuso Emocional, e lá ele fala de algumas táticas e situações que temos que aprender a lidar para não cair na pilha, como diz o carioca. Carioca dizia lá, meu irmão, caiu na pilha. Cair na pilha é você ser provocado e cair, né, na provocação. E muitos o diabo derruba facinho, cai na pilha, usa a mãe, usa o fulano, usa a circunstância, a situação e tal, e a pessoa não consegue ouvir a voz de Deus. Ela não consegue perceber o tempo, ela não consegue perceber a hora da salvação, ela não consegue perceber aquilo a quem Deus anunciou, olha, faça isso, eu vou salvar
E é assim que vai ser. Essa é a regra. Então, se você tem pretensão de ver seus parentes e familiares contigo lá no céu, como todos nós temos, a regra é essa: é aprender a andar em espírito. É aprender que andar em espírito não quer dizer ter tapinha na cara ou um carinho na face. É mais fácil ter um tapa, é mais fácil cuspirem na sua face, se você quiser ser de fato espiritual, do que te darem um abraço. É simples assim. E aí você percebe isso na vida dos apóstolos. Eles eram apedrejados, eles eram presos. Por quê? Porque pregava Jesus. Eles sofriam, muitos ou todos foram mártires, que quer dizer aquele que morre em benefício de alguma coisa, de alguma ideia ou de alguém. Todos eles morreram miseravelmente. A história não está na Bíblia, mas as histórias contam que Pedro também morreu crucificado. E quando foram crucificar, ele, por um ato pessoal dele, ele disse: não sou digno de ser crucificado na mesma posição do meu Senhor. E aí a lenda conta, o pessoal conta, na verdade, a história conta, que ele foi crucificado e, além disso, cabeça para baixo. E assim todos os apóstolos. O Paulo, aquela frase que todo mundo conhece: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aquela frase o Paulo falou na última carta que ele escreveu para Timóteo. E se você ler versículos anteriores, ele deixa claro que ele já sabia que ia ser entregue como libação. Ele já estou pronto para ser entregue como libação. Libação era uma das ofertas mais raras que se dava a Deus. Entre outras palavras, o camarada sabia que a morte dele ia ser um sacrifício de louvor a Deus e uma oferta. Hoje, se apertar um pouquinho o irmão, ele espana, ele sai da igreja, ele não quer mais nada com a obra, não quer mais nada com nada. Pessoa completamente carnal, não tem essa graça. Porque aqueles que são cheios do Espírito, Jesus diz: ser-me-eis minhas testemunhas. A palavra testemunha no original grego quer dizer mártire. Ou seja, quando você recebe o Espírito que vem lá do alto, se de fato é Ele que habita em você, você é capaz de morrer em benefício de alguém ou da obra de Deus. Você não está nem aí mais, você não tem mais temores, receios. Meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó, enfim, o periquito, o papagaio vai ficar chateado. Isso inexiste dentro de você. Se existia, passa a inexistir. Não existe mais. Você não tem mais medo. Essa é a regra. E para a gente finalizar, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. É assim que Deus nos consola. Eu fico imaginando a alegria dessa enfermeira hoje em ver esse cidadão, quem ele é, fazendo o que faz, graças a ela, a quem Deus usou como instrumento para salvar aquela pessoa. 2 Timóteo capítulo 1. Tem duas declarações, mas vou ler só o versículo 7. Ele diz assim, versículo 6. Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Ele impôs as mãos no Timóteo e fez uma oração por ele. E aí Deus então lhe conferiu dons. Essa imposição de mãos também representa diretamente a atuação do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. E quando ele assume o controle da vida das pessoas, ele garante dons na vida dessas pessoas. E aí diz o versículo 7: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Essa é a regra, irmão. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, você tem essas três características. Você tem espírito de ousadia, você tem espírito de fortaleza, no caso, de amor e de moderação. Você sabe que Deus é a sua fortaleza, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar. Tem outra tradução que fala espírito de ousadia. Ousadia é a ausência de medo. Você fica ali sabendo, não, Deus é o meu salvador, não é meu atrapalhador. E aí você diz, pastor, mas e se acontecesse da chefe dela pegar ela e mandar ela embora? Com certeza Deus ia abrir uma porta muito maior para ela.
com certeza ela seria recompensada, quem sabe até por esse cidadão que hoje está bem aí fazendo a obra de Deus, ele seria até o instrumento para recompensá-la. O caso é esse. Você não tem esse espírito? Você não tem esse espírito na hora de dar uma oferta que seja, na hora de perdoar alguém, na hora de assumir o compromisso de ajudar alguém? Vem sempre o receio em primeiro lugar. Mas se virem, se falarem, o que vão dizer? Quem está na graça, na unção do Espírito, ele tem espírito de fortaleza. Deus é por mim, não é contra. E se Deus é por mim, quem será contra? Ele enfrenta, ele encara, passa por cima na boa. Além disso, espírito de fortaleza, de amor, ou seja, ele está praticando um ato de amor, e Deus é amor, por isso ele salva, por isso ele restaura, por isso ele ajuda. E, além disso, ele tem moderação, ou seja, o Espírito vai permitir a pessoa ir, ou fazer, ou ter, ou ser aquilo que é dentro do padrão, não vai extrapolar. O próprio Espírito garante a moderação, essa é a regra. Então seja espiritual, querido, deixa Deus te usar, que seja acordar de madrugada para orar por um membro da família em específico, seja corajoso de lidar. Nesse livro lá do abuso emocional, o camarada fala as maneiras que quem não quer ser vítima desse abuso deve agir, e quem quer ajudar outras pessoas, como é que ele deve se comportar para não ser refém daquela pessoa e prejudicar tudo. Então esse é o caso. Você precisa ter isso na sua mente, você precisa entender isso. Uma vez um apresentador de televisão fez uma pergunta emocionante para uma mãe que estava naquela incógnita, se ela devia ou não responder criminalmente. Vai responder, mas se ela devia ou não ser presa. Por quê? Ela, no ato de desespero, para o filho parar de usar droga, crack exatamente, já estava naquela fase terrível, pegando tudo dentro de casa, correndo risco de morrer, já várias vezes tinha apanhado na rua. Ela naquela ânsia, naquele desespero para livrar o filho, ela o acorrentou no pé da cama, parece. E aí denunciaram, tal, aquela coisa toda. E aí o repórter perguntou: mas o que levou a senhora a um ato desse? Falou: desespero, porque eu preferia ver o meu filho acorrentado, ainda que como um bicho no quarto da cama, do que no quarto, acorrentado na cama, do que ver ele dentro de um caixão. Todo mundo ficou impactado com a resposta, e realmente é um ato assim extremo que a mãe teve. Pega essa mesma pessoa numa situação espiritual. Olha, Deus no caso, né? Eu vou ungir você, eu vou capacitar você, e você então vai fazer obra que vai deixar todo mundo impactado, que todo mundo vai vir com pedra na mão para atirar em você. Não, está amarrado, onde já se viu, porque Deus é bom, porque Deus é Salvador, já tomou conta. Quem disse que servir a Deus e ser espiritual envolve tapinha nas costas? É aí que entra a força principal do Espírito Santo. Ele fala, ele anuncia, ele protege e ele consola. Ele dá paz no coração. Ele faz você entender que vale a pena apanhar de vez em quando na cara, vale a pena de vez em quando perder algumas coisas para ganhar outras maiores. Vale a pena, essa é a regra. Então precisamos ter esse conceito dentro de casa, em qualquer lugar onde nós estejamos. Ser corajosos de ouvir, obedecer e cumprir, ainda que venha doer na carne, ainda que venha nos trazer algum prejuízo. Se nós assim o fizermos, nós estamos dizendo: Jesus, quero ser cheio do Espírito, quero ser representante do Senhor aqui na terra, porque o Senhor é Salvador. Então o Senhor pode anunciar o que o Senhor quer para mim, o Senhor pode falar que eu vou te ouvir e vou te obedecer. A quem ou o que o Senhor quiser fazer, ou a quem o Senhor quiser salvar, o Senhor pode falar que eu vou te ouvir, porque o Senhor é Salvador. Ainda que para isso eu venha a ser apedrejado, ofendido, maltratado, ainda que eu venha a ser não compreendido, eu vou te obedecer. Essa é a regra. E é assim, irmão, que destaca-se alguns entre a sociedade dos grandes líderes religiosos que a gente vê aí, que contam histórias terríveis. Alguns deles foram para a cadeia. Qual o crime deles? Falar de Jesus. E se eles não tivessem vivo hoje, eu sou membro, filho, legítimo, como diz, da igreja da graça. Eu nasci aqui. Se o missionário tivesse afrouxado lá atrás, como é que ia ser?
e outros que são filhos de outros ministérios, que a quem Deus usou alguns líderes para fazer a obra, e se tivesse se acovardado? Como é que ia ser? Agora, para ter a alegria de olhar a igreja com milhares de almas salvas, e ao mesmo tempo lembrar lá atrás que foi para a cadeia para chegar onde chegou, é o que faz o papel do Espírito. Isso é ser consolado. Isso nos mantém a paz, nos faz edificar e multiplicar. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui crendo que precisamos aprender cada vez mais ser como diz Provérbios 14, versículo 5, que a testemunha verdadeira, ela livra almas. Quando nós somos verdadeiramente testificados pelo seu Espírito, nós temos na mão o poder de livrar almas. Aquela moça não entendeu a princípio qual a urgência, mas ela entendeu que ela tinha que fazer e tinha que ser naquela hora, naquele dia. Quantas são as pessoas que perdem bênçãos na família, perdem bênçãos no ministério, bênçãos na vida, porque acham que pode negociar contigo, acham que pode deixar para depois, ou fazer qualquer outra hora, como se o Senhor fosse um Deus que cochila. O Senhor cochilou e depois quando viu já era tarde. Não, o Senhor é um Deus que não dormita, não cochila e não vacila. Diz o livro de Tiago que o dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. O Senhor nem tem sombra, nem pensamento de variar uma ideia, variar uma situação. Mas quantos de nós, Pai, muitas das vezes abandonamos o seu senhorio, abandonamos a sua autoridade, abandonamos o seu poder, abandonamos em alguns casos a sua obra, os seus sonhos, os seus planos, porque está doendo, porque é difícil dizer não para si mesmo, porque é mais fácil se acomodar do que sair da situação de acomodação. Então, Pai, se isso tem acontecido dentro do lar, entre o marido e a mulher, entre o marido e os filhos, ou a mãe e os filhos, se estas coisas têm acontecido, que o Senhor então desperte a tua igreja hoje, como assim falou aqui para o Timóteo, para que essa pessoa cresça nesse entendimento e que ela aprenda que o Senhor salva, que o Senhor anuncia para salvar e que o Senhor faz a pessoa ouvir a sua voz e ter os comportamentos como assim deverias ter. Esta é a regra, esta é a força que nós não podemos perder, porque o Senhor não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, sendo assim, eu digo a você, o Satanás, que tenta enganar essa vida e tentando levá-la a fazer-se de coitadinha, tentando a deixar de servir a Deus, que afinal de contas eu tenho família, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e é verdade que Deus assim os deu e mandou que cuidasse delas, mas cada coisa no seu devido lugar. Você que tem enganado este homem, essa mulher, você que, como aquele livro daquele cidadão, de volte para a corrida, você leva a pessoa a se acomodar. Tá tudo bom, não teve nenhum resultado ruim, então vou parando, quando veja parou geral. Eu estou contra você agora. Continuamos sendo o exército de Cristo, continuamos sendo aquele que luta contra as forças do mal, que luta contra os principados, potestades, os príncipes, as hostes espirituais, e assim eu ergo a minha voz contra tudo que é teu, e exijo que você vá embora, e você pegue tudo que lhe pertence em nome de Jesus para desaparecer, e você pegue tudo que é seu para ir embora no modo geral. Vai levando agora o seu comodismo, vai levando agora seu medo, vai levando agora a sua razão contrária, pois eu estou amaldiçoando você em nome do meu Senhor o Cristo, e Ele veio para salvar, Ele veio, vai continuar sendo, sempre foi e há de continuar sendo Deus. Então pega tudo que é seu e vai embora com os seus vícios, com as suas bebedeiras, com os seus desvios morais, com as suas faltas de conduta. Eu exijo que você desapareça em nome de Jesus. Pai, que a sua graça e força esteja sobre cada um de nós, para que assim em casa possamos ser, para ouvir, para falar, para entender, para nos dirigir, para irmos até as pessoas, para alcançarmos a vitória. Assim, Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos coloque nessa posição de honra, que o Senhor nos coloque nessa posição de glória, como instrumento para louvor e honra do Teu nome. Assim queremos ser, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para Ele uma linha de forte salva de palmas.
Pois bem, irmãos, no livro de Efésios a Bíblia fala sobre a multiforma da sabedoria e da graça de Deus. Aquilo quer dizer o quê? As múltiplas maneiras que Deus tem de salvar e libertar as pessoas. Agora, para isso ele precisa de gente espiritual, gente que entenda como é que funciona. Por falar em espiritual, você que é também fiel no seu dízimo, na sua oferta, nós temos aqui o envelope de dízimos e oferta. Esse aqui é de dízimo, os da oferta é a mesma coisa, e você então pode continuar nos ajudando, mesmo acompanhando só pela live, você recebendo lá seu salário, sua ajuda, sua pensão, sua aposentadoria, enfim, e você então pode fazer uma transferência para um desses bancos, e depois então mande para nós o seu comprovante via Pix, via WhatsApp, ou também a forma Pix, que é o que eu ia falar, e você pode mandar para nós pelo WhatsApp, e vai ser computado como alguém membro dessa igreja, que tem ajudado a porta da igreja aqui do Joaniza manter-se de porta aberta. E você é o nosso convidado, você é aquele que pode vir à igreja, venha, participe, volte a congregar. O final de semana passado foi o primeiro final de semana prolongado, né? Depois da liberação das restrições, praias cheias, estradas cheias, está todo mundo querendo voltar ao normal. E fica aí o recado para você de casa: voltar ao normal é congregar, é estar de corpo presente, é estar ali pessoalmente na igreja. Então fica aí o recado, e lembrando que domingo, agora dia 12 do caso de setembro, a nossa Santa Ceia, às 8 da manhã, às 18 horas, venha sentar-se à mesa, comer do corpo, beber do sangue do Cordeiro. Jesus é quem disse, não é o pastor não, está lá a Bíblia, em João 6, versículo 53 em diante, ele começa dizendo, e aí ele deixa claro duas coisas. Primeiro ele diz assim: se aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, esse por mim viverá. Aquele que come e bebe, come do corpo e bebe do sangue de Cristo. Você quer viver por ele? Tem que comer do corpo, beber do sangue. Ele também diz que aquele que não faz, não tem vida em si mesmo. Então, se você é salvo, quer garantir a salvação, você precisa sentar-se à mesa, comer do corpo e beber do sangue do Cordeiro. Então, domingo, às 8 da manhã, às 18 horas, eu aguardo você com alegria e satisfação, porque a bênção de Deus é que enriquece, e essa foi a maneira que Deus escolheu para nós continuarmos com Ele, tá certo? Então, você de casa, fique na paz, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.